conversar também com o professor Manuel Furriela. Professor, é claro que a gente tem visto uma campanha que foi muito focada nos swing states, a Pensilvânia, o principal deles, tanto por Donald Trump quanto por Kamala Harris, isso desde o começo. Agora, te chama a atenção, pelo menos para a gente tratar aqui um pouco mais para o público brasileiro, para que a gente que está acostumado aqui com as eleições presidenciais. Por aqui os presidentes costumam percorrer todos os estados do país. Não é o caso lá nos Estados Unidos. E aparentemente isso se justifica, né? Porque a eleição é decidida em margens muito apertadas em estados muito específicos. Sim, a gente percebe que houve uma concentração nos swing states, em alguns em específico, onde eles sabiam que apesar da margem ser pequena, o que eles tinham ali é uma representatividade por conta de quantidade de delegados. Então, na totalização de delegados, é que o jogo acaba se virando, acaba se totalizando ali o que é necessário para a vitória. Então, eles fizeram contas nas margens, os dois candidatos, as suas equipes, e isso fez com que eles partissem mais para os swing states, porque é ali que eles conseguem conquistar ainda alguma coisa e fazer uma virada de jogo. Naqueles onde eles têm os votos mais consolidados, é difícil um ou outro candidato conseguir uma virada, a não ser algumas pequenas exceções aí que a gente ou vocês até já discutiram na noite de hoje. Esses 7 estados são decisivos. E eu acho que a gente vai ter, talvez, alguma surpresa aí na Geórgia, viu? Pelo que a gente está acompanhando aí, pelo que vocês estão mostrando, realmente, eu acho que está caminhando bastante para uma consolidação e Kamala Harris vai ter aí bastante problema nesse estado, assim como talvez em outros. Tanto é verdade, né, que nos bancos de aposta nos Estados Unidos, o que a gente tem verificado é que havia uma margem um pouquinho maior, 56%, a favor nas apostas, a favor de Kamala Harris, mas quando começou a apuração, isso virou o jogo e agora o favoritismo, também por uma pequena margem, é de Donald Trump. Tudo por conta do trabalho que foi executado nesses swing states, naqueles onde há chance de virada para um ou para o outro, para juntar os delegados necessários para uma vitória. Vamos ficar de olho então no que acontece por aí, André? Meus amigos, agora sim, confirmando o favoritismo, também Donald Trump confirmado, a Jovem Pan News acaba de projetar oficialmente Donald Trump vence os 40 votos eleitorais no Texas. Ali realmente tem a cultura do cowboy, né? A cultura western, né? Que é um gênero de filme tão apaixonante para muita gente mundo afora. O icônico Texas acaba votando para Donald Trump, o candidato republicano pela 3ª vez consecutiva, também confirmando seu favoritismo. Importante a gente notar a margem aqui. Foi surpreendentemente rápida essa cravada aqui no Texas e Donald Trump, a gente vai estar trazendo aqui no momento que a gente vai estar restabelecendo aqui todo o nosso mapa interativo, a gente vai poder comparar com as margens que Donald Trump derrotou Joe Biden no Texas em 2020 e também derrotou Hillary Clinton em 2016 e ver se ampliou, estreitou e ver como é que isso pode refletir a nível regional. Portanto, no placar oficial da Jovem Pan News, no especial Eleições Americanas, Donald Trump com 154 votos eleitorais, Kamala Harris com 27 votos eleitorais. Com certeza, Kamala vai estar apertando um pouco essa disputa, porque tem muitos estados ali que são barbada para ela ali, principalmente no Nordeste americano, que estarão sendo confirmados muito em breve, sem dúvida alguma, aqui na tela da Jovem Pan. Volto contigo, Fabrício Nantes. 61% das urnas apuradas no Texas, André, é um estado que não dá uma vitória para um democrata desde Jimmy Carter em 1976. É muito tempo sem vitória para os democratas. E é uma espécie de sonho molhado para eles, né? Eles sempre alimentam essa esperança, Agora vai. Essa vã ilusão, né? Que sempre acaba dando com os burros na água, nunca acaba acontecendo. E essa frustração é o que sempre acontece nessa miragem azul que o Texas traz para os democratas, mas a frustração continua por mais um ciclo eleitoral. Donald Trump garante os 40 votos eleitorais texanos, Fabrício. Exatamente, é como você falou, Kamala Harris agora deve começar a cortar um pouco dessa diferença, porque devem começar a confirmar os estados que tradicionalmente são democratas. Por enquanto, a maioria dos estados que já tem apuração definida, pelo menos com o vencedor anunciado, são estados tradicionalmente republicanos. Vamos chamar o professor Paulo Velasco? Não sem antes só trazer aqui, para realmente ter
assim, uma entrega aqui completa e fiel do que está acontecendo. Esse 154, muito além do Texas, a gente está fazendo questão de realçar pela importância demográfica do Texas. 40 votos eleitorais é uma contagem mais do que expressiva, mas Donald Trump garantiu os modestos, mas igualmente importantes 3 votos eleitorais na Dakota do Sul, 3 votos eleitorais no seu estado vizinho ao norte, a Dakota do Norte, além do estado de Wyoming, também com seus 3 votos eleitorais, somando, portanto, 154 votos eleitorais. É a contagem de momento que Trump tem no placar eleitoral, rumo ao número mágico de 270. A saga rumo a 270 segue a todo vapor entre Trump e Kamala. Antes da gente seguir adiante, para você ver como é frenético aqui o esquema, meu caro Fabrício Netsky, a gente pode confirmar também 3 vitórias de Kamala Harris, na verdade 3 votos eleitorais, subindo de 27 para 30 nesse exato momento. Eu acho que nesse momento agora sim, é o estado nativo do seu ex-companheiro de chapa, o presidente Joe Biden. O estado de Delaware acaba também confirmando. Até agora está tudo aqui no script, sinceramente. Exatamente. Pode parecer que o Trump está esmagando a Kamala, mas eu garanto a vocês, muita calma nessa hora, bola no chão e tem muita água para rolar ainda, Fabrício. Então vamos nessa com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Agradeço aqui a sua presença na nossa programação. Professor, seja muito bem-vindo. A gente falava há pouco sobre como a Flórida era um swing state até algum tempo atrás e essa tendência se inverteu. Agora os republicanos têm um certo domínio por lá. No caso do Texas, até a década de 70 ali também era um estado bem disputado. E isso agora já não é mais uma realidade. É isso, Fabrício, muito boa noite, prazer participar da cobertura das eleições americanas. O conceito de swing states, né, ele vai variando muito, claro, ao longo do tempo, né? Então existe um momento, um cenário, né, uma fotografia no tempo, né, que demonstra que determinado estado, né, ele tem essa lógica pendular, né, numa eleição, né, ele fica pintado de vermelho, na outra eventualmente de azul, mas isso muda com o tempo, né? A gente sabe muito bem, né, quando olhamos para a Flórida, né, que tivemos ali no ano 2000, por exemplo, né, uma eleição muito disputada naquele estado, né, houve inclusive a judicialização, né, e o pedido de recontagem de votos, né, naquela disputa histórica do George W. Bush com o Al Gore, né, então havia ali uma dúvida, né, era um super swing state naquele momento, né, hoje não é mais, né, houve uma mudança, claro, do perfil, né, a chegada, inclusive, né, de muitos migrantes de origem latina, né, associados, por exemplo, à diáspora venezuelana, né, nos últimos tempos, né, que acabam tendo uma posição mais conservadora, né, muitas vezes ligados, né, a uma agenda mais de direita, né, justamente porque abominam muito o que à esquerda na Venezuela, né? Já havia uma base cubana, né, histórica lá, né, mas que agora se vê reforçada por esses outros migrantes que vão chegando, né, muitos deles, inclusive, né, com uma base evangélica, né, também se identificam com o conservadorismo, né, nem tanto dos republicanos em geral, né, mais do trumpismo. Então, houve uma consolidação, sim, na Flórida, muito natural. Né, no Texas também, né, como foi comentado aí, né, o famoso estado dos cowboys, né, já víamos ali, né, em outros momentos, né, uma orientação também muito, né, do apelo, né, do acesso às armas, né, que é uma agenda, como a gente sabe, né, importante, né, para os republicanos, né, e de alguma maneira criticada pelos democratas. Então também não chega a surpreender, né, vermos aí, né, o grande número de delegados do Texas, né, pendendo hoje, né, como foi nas últimas eleições, né, para o lado republicano. E por enquanto, pelo que a gente está vendo, né, nenhuma surpresa grande, né, eu enxergo uma tendência talvez preocupante para a Câmara, né, que é na Geórgia. Contava-se ali talvez, né, que o voto negro, das mulheres negras sobretudo, né, poderia, né, levar o Estado mais uma vez, né, a ficar, né, pintado de azul, né, como foi na última eleição com o Biden, né, não parece ser o caso, né, aí seria o primeiro, talvez, né, dos swing states, né, que penderia para o lado do Trump, né, mudando o cenário já em relação àquilo que foi há 4 anos. Né, acho que é motivo de preocupação e de alerta, o único, por enquanto, né, para a campanha da Kamala Harris. É isso aí, a gente vai ficar de olho em todos os swing states, em todos os 50 estados americanos nessas eleições. O professor Paulo Velasco volta daqui a pouquinho. A gente tem informação no estado de Nevada, segundo o secretário do estado local, houve o maior número de votos já registrados na história das eleições lá no estado de Nevada, um dos 7 swing states que a gente vai trazer aqui os resultados hoje. Ainda as urnas não foram fechadas por lá, mas já há esse levantamento da maior votação, do maior comparecimento às urnas em toda a história do estado de Nevada. O André está de olho ali no estado da Carolina do Norte, onde Kamala Harris tinha uma vantagem, mas agora virou, não é isso, André? Com 41% das urnas apuradas. Carolina do Norte, meu caro Fabrício Netsky, um perfeito exemplo aí, mais um experimento bem sucedido dos republicanos que fizeram o dever de casa. Mobilizaram seus eleitores a votarem de antemão, o famoso voto antecipado.
tradição, normalmente democrata. Os democratas tendem a votar antes, os republicanos tendem a votar no dia da eleição, mas, pelo visto, essa campanha maciça de conscientização e inversão de lógica está rendendo frutos aos republicanos no momento que Donald Trump assume a ponta na Carolina do Norte em busca dos seus preciosíssimos 16 votos eleitorais, nesse exato momento com 51,9% dos votos contra 46,9% de Kamala Harris. Lembrando que, em termos de margens e tendências, a gente tem que analisar o eleitorado da Carolina do Norte, especialmente se a gente for aqui no condado de Mecklenburg, o principal condado do estado, sinceramente, onde fica a cidade de Charlotte. Kamala Harris mantendo seu favoritismo, fazendo o que ela tem que fazer, mas a gente tem que comparar com as margens de 2020, Fabrício. Eu já vou te convocando nesse sentido. Antes da gente te ouvir, se você me permite, a gente tem que ir nesse estado aqui, que está no subúrbio de Charlotte, ou seja, um condado muito próximo da cidade principal de Charlotte, né? Que é o condado de Stanley, é o condado de Union. Eu retomo aqui. Você tem alguma informação enquanto eu procuro o condado específico? Tenho sim, porque você falava do condado de Charlotte, aqui, o que é um dos mais importantes, sim. Aqui o condado de Mecklenburg, onde está a cidade de Charlotte. Sim. E aqui a gente tem uma vantagem considerável para Kamala Harris, 69,2%, mas apenas 6% das urnas apuradas. Opa. Então, aqui essa vantagem que a gente está vendo do Trump, que é uma vantagem apertada ainda, a gente pode ter novas surpresas, tanto Trump ampliando a vantagem na Carolina do Norte, quanto possivelmente Kamala virando novamente, porque um condado que é um dos mais importantes ali na Carolina do Norte, que é justamente onde está a cidade de Charlotte, ainda está começando essa apuração, ainda está ali vendo as primeiras urnas. Cada voto importa nessa eleição. A gente está de olho também em vários estados, André. Se a gente puder ampliar aqui o mapa... Se você me permite, antes da gente fazer essa ampliação e estender a nossa análise, eu venho aqui para o condado de Anson. Aí, agora sim. Por que isso é muito revelador? É um condado também maciçamente com um voto negro que está realmente deixando a desejar. Se Donald Trump está vencendo nesse condado, nesse exato momento, com uma apuração já bem avançada, Fabrício, significa que pode ser uma tendência de um eleitorado negro que comparece numa taxa menor do que o esperado, levando em conta principalmente o fato que Joe Biden levou o condado de Anson há 4 anos atrás. E isso pode ser também indicativo da tendência mais ampla no estado. Quanto menor o comparecimento dos eleitores negros às urnas, quem tende a sofrer com isso na contagem geral é Kamala Harris. Então, se Donald Trump está vencendo aqui, não é que ele estreitou a margem, ele está vencendo. Isso é bem simbólico. E esse é um condado com 92% das urnas apuradas. Aí. Então, a gente já pode aqui quase cravar a vitória de Donald Trump no condado de Anson, que é uma vitória muito importante, muito significativa, melhor dizendo. Fabrício, lê para mim aqui, por favor, o número de votos absolutos aqui, para vocês entenderem que pode parecer um condado minúsculo, do tamanho de um micróbio, se você olhar o conjunto da obra aqui na Carolina do Norte. No caso... 5.502 votos para Donald Trump contra 5.209 de Kamala Harris, 51% a 48,3%. Chase Oliver tem 26 votos, 0,2%, 92% das urnas apuradas. Para quem não sabe quem é esse coadjuvante figurante do Chase Oliver, ele é o nomeado do Partido Libertário. Para vocês que também, enfim, é importante a gente reforçar aqui que tem partidos nanicos, tem candidaturas nanicas que podem ter, enfim, margens, minúsculas, mas que podem ser importantes na contagem geral, especialmente se o resultado final for tão estreito. Mas por que isso é importante? É porque realmente aqui, comunidade negra muito forte, comparecimento baixo pelo visto, Biden venceu aqui em 2020, Trump vai prevalecendo no condado de Anson, que é no subúrbio de Charlotte, que no momento a gente tem que fazer a comparação de Mecklenburg 2024-2020. A palavra é sua aqui, enquanto eu procuro essa informação. Vamos trazer o professor Manuel Furriela de novo aqui com a gente. Professor, a gente fala muito dessa questão do eleitor negro. A questão racial, a questão étnica nessas eleições americanas é muito importante. Mas será que a Câmara não conseguiu despertar esse fervor nos eleitores negros lá nos Estados Unidos? Professor Furriela, me perdoa a interrupção aqui, só para realmente fazer esse comparativo, a gente não perder o fio da meada. Condado de Mecklenburg, todos os olhos da Carolina do Norte voltados aqui. A apuração, muito cedo ainda, né, Fabrício? Estamos falando aqui de menos de 10%. Menos de 10%. No final das contas, Joe Biden obteve 66,7% dos votos contra 31,6% de Donald Trump. Margens parecidas, só que Kamala Harris ainda superando Joe Biden. Bom sinal para democrata.
Vamos ver se isso se mantém, até porque está muito cedo na apuração. Agora sim, palavra é sua, professor Furriela, à vontade. Ótimos pontos aí que vocês trouxeram. Realmente está cheia de novidades, surpresas esse processo eleitoral. De qualquer forma, essa questão que envolve segmentos do eleitorado americano, né? A gente sabe que a sociedade americana ela é muito heterogênea e por conta da imigração, mais ainda. Então, houve uma transformação muito grande, principalmente nas últimas 3 décadas, em toda a sociedade americana. Mas há uma armadilha para alguns candidatos que representam certos segmentos da sociedade. No caso de Kamala Harris, ela é mulher e negra e também filha de imigrantes, também como a gente sabe, ela poderia, ao que tudo pareceria para a análise de alguns, capturar, trazer, fazer com que esses segmentos, por exemplo, do grupo dos negros, uma população importante nos Estados Unidos, muito politizada, migrassem diretamente para ela. Por outro lado, ela, assim como Obama, buscaram uma estratégia onde tentaram falar para toda a sociedade. Até mesmo porque, mesmo esses grupos sendo muito importantes, eles não são representativos em termos de quantidade para levar um candidato a ser o mais votado e, portanto, a ser eleito. Dessa forma, o que ela buscou? Falar com toda a sociedade, com todos os grupos, mas eu acredito que isso fez com que ela desse pouca atenção também a estes. Então tem que haver um equilíbrio, falar com toda a sociedade, falar com todos os eleitores, mas sem deixar de pontuar para aqueles grupos que se sintam mais representados, né, sintam-se mais próximos daquele grupo. Lembrando aqui que Kamala, além propriamente de ser negra, e aqui também foi mencionado, ela estudou na Universidade de Elite da comunidade negra nos Estados Unidos, a Universidade de Howard, que eu inclusive tive a oportunidade de conhecer, estudei próximo de lá na Universidade da American University, em Washington, e ela era uma universidade, uma instituição muito representativa naquela região, muito representativa para a história da comunidade negra, da luta, né, por conta de ascensão social, pelo estudo e por conta, como eu mencionei, de formar essa elite. Então ela tinha tudo para se identificar diretamente com esse grupo, mas ela acabou não conseguindo esse êxito. Por quê? Porque ela pegou e tentou falar para toda a sociedade e não se comunicou bem com esse segmento. Por conta disso, ela perdeu eleitores, como no caso da Geórgia, por exemplo. Vamos ficar de olho, então, no estado da Geórgia, vários estados americanos que a gente está acompanhando. André, a gente estava de olho aqui agora no estado do Kansas, que é um estado tradicionalmente republicano, não escolhe um democrata desde 64, mas, por enquanto, com 40% das urnas apuradas, está dando vitória para os democratas. Seria uma zebra, assim, diretamente do Serengeti. Olha. Seria uma coisa, assim, inimaginável. Eu acho que são ali as principais metrópoles de Kansas City, Topeka, que é a capital do estado de Kansas, que está dando essa vantagem para Kamala Harris nesse exato momento. Muita gente diz que talvez no estado de Kansas e em Iowa também pode ser que haja uma reação tardia dos democratas na questão do que a esquerda americana se refere como os direitos reprodutivos. Os republicanos e a direita, normalmente, o direito ao aborto, ou a questão do aborto como um todo, que realmente animou muito das eleitoras americanas de modo geral. Pode ser que haja um estreitamento aí das margens, por mais que Kamala Harris esteja na frente no Kansas, é altamente improvável que ela prevaleça no final e a tendência é que Donald Trump surja como o vencedor. Vamos dar uma olhadinha aqui no estado da Virgínia. Cantaram no meu ouvido que teve virada por lá, viu? Donald Trump na frente na Virgínia, 49,4% a 48,7% de Kamala Harris. A democrata era a favorita para vencer aqui. São 55% das urnas apuradas. Tem jogo pela frente. Muito jogo pela frente. Isso aqui a gente pode cravar sem medo de errar. Se esse resultado, por mais ínfima que seja a diferença, se confirmar no final das contas, Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos, não tem jeito. Porque ninguém contava com essa vitória de Trump até o momento. Havia uma pequena expectativa de que ele poderia ser competitivo, mas não estava na contabilidade republicana para chegar a essa vitória. Mas, de novo, a gente precisa entender exatamente quais são os condados onde a apuração ainda está carecendo, ainda está muito no início, como que os democratas podem acabar virando isso e confirmar o favoritismo deles. Seria uma surpresa, assim,
muito assustadora, caso se confirme a vitória de Donald Trump aqui, que ele lidera nesse momento. Eu lembro bem da eleição de 2016, onde Donald Trump acabou se consagrando vencedor, todo mundo lembra, quando ele derrotou Hillary Clinton por um bom tempo na Virgínia, ele teve a ponta, teve a dianteira contra Clinton, no final das contas Clinton venceu. Então, pezinho no chão, cautela, acho que seria totalmente precipitado fazer qualquer projeção nesse sentido, mas não deixa de ser impressionante a resiliência dele no estado da Virgínia. Vamos recuar aqui um pouquinho, Fabrício? Vamos. Voltando aqui à estaca zero, são muitos caminhos até 270. A gente precisa aqui seguir esmiuçando aqui todos esses estados. Por que a gente não aciona qual que você quer ir? Tem um estado colorido aqui que a gente não tinha falado ainda, né? Massachusetts. Opa. Estado onde está a cidade de Boston. 11 votos no colégio eleitoral. Tem certeza que a gente não tinha feito essa projeção mais cedo? É interessante a gente trazer aqui esse número. Mas sim, é o estado onde tem a maior concentração da comunidade brasileira. Sim. Na cidade de Boston, principalmente, mais do que a Flórida, mais do que Nova York. A comunidade brasileira fortíssima, mandando o nosso abraço apertado, inclusive, para vocês que estão nos acompanhando aqui na telinha da Jovem Pan News. E é isso, também tudo dentro do script, nenhuma surpresa no tocante a Massachusetts. Se a gente clicar ali para ver as margens... Vamos ver aqui. Opa, fui direto no condado. A gente já vai estar aqui trazendo a nível estadual tudo também. Mas muita calma nessa hora, se a gente poder recuar um pouquinho aqui... Vale a pena sempre a gente estar ressaltando aqui, pessoal, porque parece que essa contagem aqui já é uma diferença muito grande, talvez assim insuperável pela candidata democrata, mas não é bem assim. A parada é muito mais complexa, muito mais demorada. A caminhada rumo a 270 ainda vai demorar e muito, né, Fabrício? Vai ter muita coisa para a gente repercutir. Certamente. A gente vai, por exemplo, ter logo mais o resultado de Nova York, que é aguardado uma vitória democrata. Sem dúvida. Vários votos no colégio eleitoral ali. Califórnia também. Só com isso você já corta a diferença na metade. Lembrando, se vocês estão prestando bem atenção, todos os estados aqui que têm um pontilhado é que eles estão com a apuração já em curso, certo? Os estados onde já tem a coloração vermelha aqui cravada é porque já foram definidos como vitórias republicanas. Poucos estados democratas que são leais ao Partido Democrata, também já cravados. A gente vai ver essa margem aqui se aproximar a qualquer momento. A gente precisa definir para onde a gente vai agora, meu querido. Vamos para a Geórgia, que faz um tempo que a gente não visita os nossos amigos da Geórgia. Kamala Harris deu uma bela aproximada no momento que Donald Trump tem 53% dos votos na Geórgia e os seus 16 votos eleitorais mais do que importantes. Kamala Harris com 46,3%. A última vez que a gente checou, o estado da Geórgia estava 55 a 45. Exatamente. Mais ou menos. E 71% das urnas apuradas. Meu amigo. Ainda há tempo de haver uma aproximação aqui. Difícil, sim, mas longe de ser impossível. Voltando aqui a sempre ressaltar esse perímetro aqui, conhecido como a Mancha Azul da Geórgia, 40% da população de todo o estado concentrado no condado de Fulton e todos os condados aqui vizinhos associados a Fulton. Vamos lá visitar Fulton no momento onde a margem é 72,6% para Kamala Harris em Atlanta contra 26,5% de Donald Trump. Fabrício Nantes. Onde 78% dos votos já estão apurados. Kamala ainda pode crescer um pouquinho aqui e ser uma margem que ajude ela a pelo menos equilibrar um pouco esse resultado. Se vai ser o suficiente para virar a Geórgia, para conseguir manter a Geórgia do lado democrata, é difícil a gente prever nesse momento. Tudo indica que Donald Trump será o vencedor no swing state da Geórgia, mas cravar o resultado nesse momento ainda é impossível. Gente, lembrando aqui a questão de tendência e margem. Vamos falar aqui, nesse momento a gente também tem mais um estado com 4 votos eleitorais sendo somados à coluna de Kamala Harris. Vamos voltar com mais projeções oficiais da nossa Jovem Pan. No momento onde o estado de Rhode Island, um dos estado, enfim, bem idílico, bem bonito, né? Mas também bem pequenininho ali no Nordeste americano, Rhode Island e seus 4 votos eleitorais confirmados para os democratas. Não é isso, Fabrício? Exatamente, 53,4% dos votos para Kamala Harris, 216.994 no total, contra 44,3% de Donald Trump. Curioso que aparece aqui Robert Kennedy Jr., com 1% dos votos. Ele que abandonou a corrida eleitoral já faz um tempo, né? Inclusive, o ex-candidato independente à presidência, Robert F. Kennedy Jr., apoiou, assim, entrou de cabeça na campanha de Donald Trump nessa reta final. Só que não há tempo de remover o nome dele nas cédulas em estados importantes. Inclusive, tem muita gente já prevendo que isso pode dar uma confusão imensa que chegue até a Suprema Corte. Por quê?
Vamos recuar aqui para o geral. Lembrando que Michigan e seus 15 votos eleitorais, ainda está muito cedo para a gente trazer qualquer projeção. Já vamos acessar Michigan em breve. E Wisconsin com seus 10 votos eleitorais mais do que disputados. Acredite se quiser, Fabrício Nice, o nome de Robert F. Kennedy Jr. está nas cédulas estaduais de Wisconsin e de Michigan. Imagina aquele eleitor meio desavisado, que não sabe que o cara pulou fora e acaba votando nele, sendo que ele já está apoiando Donald Trump, assim, de forma, de corpo e alma. Explícita, de corpo e alma. Imagina se a vantagem final entre Donald Trump e Kamala Harris seja tão próxima que um voto inútil num candidato que sequer seguiu com a sua candidatura, no caso Robert F. Kennedy Jr., possa ser o fiel da balança em Wisconsin e Michigan e virar a eleição para os democratas. Imagina só a crise que vai existir entre as famílias Trump e Kennedy por um bom tempo. Enfim, vamos ver esses dois estados aqui que pintaram de vermelho. Olha só, o estado do Missouri e também o estado da Louisiana. A gente também ainda não tinha falado confirmando o favoritismo absoluto. Louisiana, realmente o estado onde tem toda aquela tradição o estado onde tem a cidade de New Orleans, né, um reduto Nova Orleans, onde realmente o furacão Katrina teve todo aquele impacto trágico devastador no meio da década de 2000, também amplamente favorável aos republicanos. Os números fechados, 8 votos no colégio eleitoral que vão para Donald Trump no estado da Louisiana. A gente está falando aqui 70,8% dos votos até o momento confirmados para Trump, 28,2% para Kamala Harris. Muitos condados aqui que ainda precisam apurar, mas a vantagem já é considerável de Trump a ponto da gente já definir a Louisiana como um estado republicano. Vamos olhar o Missouri agora? Sem dúvida alguma. Louisiana, aqui banhado pelo Golfo do México, muitos pântanos aqui nessa área, crocodilo a rodo nessa área aqui. Vamos voltar um pouquinho.